Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News de sábado e nessa edição você vai ver. O PIB de Santa Catarina subiu 5% em 12 meses e supera a média do país. O estado também é um dos líderes na geração de empregos. No Rio Grande do Sul, a erva mate agora é considerada patrimônio cultural e imaterial do estado. Atenção na saúde! Santa Catarina realiza mutirão de cirurgias pediátricas e ortopédicas. Alguns pacientes aguardam há mais de 5 anos. Deputados de olho nos golpistas, cresce o número de golpes de consignado contra idosos no país. Pesca artesanal em risco. Pescadores lutam para manter a tradição viva. Junho Vermelho, campanha alerta para a importância da doação de sangue. E você vai ver ainda, terapia com répteis é alternativa de tratamento em pacientes com autismo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigado pela companhia. O governo de Santa Catarina, por meio do Mutirão da Saúde, disponibilizou leitos de UTI pediátrica e tornou possível a realização de cateterismos infantis no Hospital de Brusque. O mutirão de cateterismo pediátrico foi disponibilizado em Brusque, Santa Catarina, no início do mês de junho no Hospital e Maternidade Imigrantes. O procedimento teve como objetivo diagnosticar ou tratar doenças cardíacas. 8 crianças entre 11 meses e 8 anos foram submetidas ao tratamento por meio da Secretaria de Saúde via SUS. Todos realizados por uma equipe multiprofissional e só foi possível graças aos leitos de UTIs pediátricos contratados pelo Estado. Todo o procedimento de cateterismo precisa, porque os pacientes saem entubados na maioria das vezes, né, depois do exame, e principalmente as crianças menores, o que acaba acontecendo é que, como foi muito manipulado, né, existe um risco de sangramento, então as crianças normalmente precisam ficar sedadas ali, pelo menos na primeira hora, para evitar o maior risco, né. E isso exige que elas fiquem sedadas e respirando pelo aparelho. Então, sem um leito de UTI à disposição, fica inviável fazer o atendimento dessas crianças para esse tipo de procedimento. A mãe de Lorenzo relatou que esperou 6 anos por esse momento. O pequeno de 6 anos precisou realizar um cateterismo terapêutico devido a uma enfermidade que diminui o fluxo de sangue aos pulmões. Ela está ansiosa para o retorno do filho para sua casa e fazer todas as coisas que antes não eram possíveis. O Lorenzo foi internado na terça-feira para fazer um procedimento de cateterismo, de valvuloplastia, que ele tinha estenose valvar pulmonar grave, importante, e que graças a Deus a gente conseguiu corrigir, ser chamado e corrigir. Fizemos a cirurgia e corrigimos esse problema. E falando em saúde, Santa Catarina também iniciou um mutirão de cirurgias ortopédicas no estado. Só nas últimas semanas foram realizadas 12 operações. Alguns pacientes aguardavam o procedimento há 5 anos. Só quem já passou por algum trauma físico sabe as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Seu Juraci, por exemplo, sofreu um acidente de moto que resultou na lesão na clavícula, o que impossibilitava de continuar trabalhando. Sofria para trabalhar, né? Eu não conseguia erguer o braço para cima, né? E doía bastante. Tinha dias que era só com remédio para acalmar a dor, né? E daí saía, depois de 4, 5 meses, que eu comecei a trabalhar, começou a deslocar. Eu esticava o braço deslocava para baixo, né? Então, daí foi danado. O sofrimento durou bastante tempo e só foi acabar com a inclusão dele na fila de cirurgias ortopédicas realizadas no Hospital Governador Celso Ramos, na última sexta-feira. No mesmo dia, outras 12 operações foram realizadas, um trabalho que possibilitou atender pacientes que aguardavam há pelo menos 5 anos pelo procedimento, permitindo o retorno da qualidade de vida para catarinenses como seu Juraci. Eu pegava peso, fazia telhado, levantava a madeira para cima, né? Isso eu não conseguia mais fazer, né? Então agora o médico disse que vai ficar bom, eu vou conseguir voltar a fazer o que eu fazia, né? Então daí fiquei feliz, né, quando ele falou que vai ficar bom, né?
No estado, uma das maiores procuras por cirurgias são as ortopédicas. Com o avanço das filas de cirurgias eletivas, o foco tem aumentado com relação às operações de média e baixa complexidade, que visam principalmente aliviar dores crônicas. Os maiores casos que a gente tem, a fila maior que a gente tem, até mesmo por conta da procura, é da ortopedia, que reflete inclusive o painel geral do estado, né? A especialidade com mais tempo de espera para atendimento é a ortopedia. O Hospital Governador Celso Ramos, de Florianópolis, é referência em ortopedia. Só em 2023, já foram realizadas cerca de 3.000 cirurgias no total, sendo 33% relacionadas à ortopedia e traumatologia. Mas para a realização de mutirões como a da sexta passada, é necessário bastante planejamento. Qualquer mutirão que a gente realiza dentro do hospital, ele requer muito planejamento, porque envolve muitas áreas. Equipe médica cirúrgica, equipe de anestesista, enfermagem, farmácia, centro de material esterilizado. Então, é uma conjuntura até de apoio administrativo para viabilizar os mutirões, né? O mutirão envolveu intervenções principalmente de mãos e ombros, e também foi realizado a retirada de dispositivos e parafusos de membros, ação que deve se repetir durante o ano. O programa de cirurgias eletivas, ele é um mantra para todos os hospitais, inclusive os hospitais da Secretaria, né? Como já mencionado, a nossa grande dificuldade é em conseguir dar vazão por conta das urgências. Mas estamos sim empenhados em conseguir, tentar contribuir com o Programa Estadual de Cirurgias Eletivas. E falando em Santa Catarina, o PIB do estado subiu 5% em 12 meses e supera a média do país. O estado também é um dos líderes na geração de empregos. O Produto Interno Bruto do estado cresceu 5% no acumulado dos últimos 4 trimestres, encerrados em março. Os dados são da Secretaria de Estado do Planejamento. Mesmo com a taxa de juros e a inflação em alta, Santa Catarina registrou índice maior que o país, que foi de 3%. O melhor desempenho foi o setor de serviços, com 5,4%, e o comércio, com 2,6%. Outro destaque é o mercado de trabalho. No estado, em 2022, foram gerados mais de 90 mil novos postos. Já nos primeiros 4 meses deste ano, foram abertas mais de 55 mil novas vagas no estado, até abril, o terceiro melhor resultado do país. Para os especialistas, os dados apontam que Santa Catarina está com excelentes resultados econômicos e propício para novos investimentos. Agora vamos ao Rio Grande do Sul. A erva mate agora é considerada patrimônio cultural e imaterial do estado. O ato que oficializou essa conquista ocorreu essa semana no Galpão Crioulo, no Palácio do Piratini. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a secretária de Cultura, Beatriz Araújo, e o diretor do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, Renato Salvodi, assinaram o termo que oficializa o sistema cultural socioambiental da erva mate tradicional como patrimônio cultural e imaterial do Rio Grande do Sul. O ato foi realizado nesta terça-feira no Galpão Crioulo, no Palácio Piratini. Em 2022, o IFAI, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, quando apresentou um parecer técnico que foi apreciado pela Câmara Temática do Patrimônio Cultural e Imaterial. O processo de instrução e indicação para o registro continha mais de 700 páginas, reunindo pesquisas sobre o tema. Durante a solenidade, houve um panorama sobre o valor histórico-cultural da erva mate para o Rio Grande do Sul e a apresentação de um coral indígena. Tem toda uma relevância econômica, muito vinculada a famílias agricultoras, né, pequenas propriedades que produzem, produção em mais de 200 municípios do estado, pelo menos 300 milhões de reais que circulam na economia do estado vinculados aí à produção da erva mate e uma identidade do gaúcho. Então, como patrimônio que é cultural do nosso estado, protegido do nosso sistema estadual aí da cultura, com esse registro que é feito do sistema cultural e socioambiental. Esse é o primeiro registro, nós entendemos que deveria ser exatamente a erva mate pelo simbolismo que traz, pela relevância da erva mate e do chimarrão para o gaúcho. Então, esse trabalho que vem sendo feito desde 2019,
culmina então nesse primeiro registro do patrimônio imaterial, patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. A partir daí nós temos já outros processos em andamento e em breve nós poderemos dar notícias acerca de outros bens que farão parte também do livro do patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. E por 32 votos a 1, deputados catarinenses rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei que estabelece teto para a cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Os parlamentares rejeitaram por 32 votos a 1 o veto do governador Jorginho Melo ao projeto de lei que estabelece um teto para a cobrança anual do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A matéria de autoria do ex-deputado Milton Robles tem como objetivo combater reajustes do imposto considerados abusivos. O deputado Napoleão Bernardes, que na Comissão de Constituição e Justiça apresentou um voto divergente do relator, é favorável à derrubada do veto. Ele defendeu também em plenário a conversão do projeto em lei. Com a rejeição do veto, a variação da alíquota do imposto fica limitada ao acúmulo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, nos 12 meses anteriores ao fato gerador. Esse veto foi derrubado para garantir justiça tributária e para respeitar o bolso do contribuinte catarinense. Para dar um exemplo bem claro e emblemático, em 2021, a inflação do Brasil já foi alta, 10%. E ainda assim, o IPVA em Santa Catarina aumentou 33%, um aumento abusivo. E esse projeto vem justamente corrigir esse tipo de distorção, para colocar uma trava, um limitador no poder de tributar do Estado, para que quando, nos anos em que o valor de mercado do veículo for superior à inflação, que valha a trava da inflação, que se imponha a trava da inflação, que coloque como teto do reajuste desse imposto a inflação. Para dar um outro exemplo, nos últimos 21 anos, em 9 ocasiões, o IPVA em Santa Catarina subiu acima da inflação. Às vezes o dobro, às vezes o triplo. Isso é um desrespeito. O salário das pessoas não acompanha esse disparate. O número de fraudes de empréstimos consignados envolvendo idosos vem crescendo. Preocupados com esse cenário, deputados catarinenses discutiram a realização de uma audiência pública para debater o assunto. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso realizou uma reunião de forma híbrida em que alguns deputados participaram por videoconferência. O colegiado discutiu e aprovou um requerimento do deputado Gerry Consoli para a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater alternativas que coíbam a prática de fraudes na concessão de empréstimos consignados para pessoas idosas. Dados do portal da Agência Brasil apontam que em 2021, este tipo de fraude cresceu 165% no país. As vítimas são, na maioria, idosos. Um dos tipos mais comuns de fraude é que o golpista pede ao idoso um depósito antecipado para a liberação rápida do empréstimo. A situação com que se encontram os aposentados do estado de Santa Catarina, ela é muito preocupante. Nós hoje estamos em conversa recebendo grupos, recebendo associações que nos trazem documentos e situações verdadeiras de que alguns aposentados, devido ao excesso que estão cometendo contra esses aposentados, que hoje eu ouso a dizer que são verdadeiros golpes, contratos fraudulentos, que alguns já estão entrando em situação de miserabilidade, Além da situação difícil com que o aposentado catarinense está sendo submetido, nós teremos aí brevemente uma superlotação do judiciário catarinense com excesso de processos e essa situação ruim vai acabar na assistência social dos municípios, que vai ter que dar assistência e acolher necessidades desses idosos. Então nós estamos frente a uma situação muito séria e delicada e por isso eu fiz a proposição dessa audiência para nós encontrarmos caminhos para atender o cidadão catarinense que está em situação de vulnerabilidade a esse respeito. Durante a reunião, os parlamentares falaram da importância de discutir o tema. Nós sabemos da dificuldade que muitas vezes um idoso, normalmente um aposentado, tem de poder comparar investimentos feitos num empréstimo comum, num empréstimo consignado, que geralmente tem um juro um pouco mais baixo, mas que muitas vezes tem uma extensão que acaba por aprisionar o parco salário já recebido por muitos aposentados a uma dívida que parece não ter fim. E às vezes não tem mesmo, o idoso vai embora antes de conseguir quitá-la.
E é muito importante que numa audiência pública as pessoas possam tirar dúvidas, dirimir dúvidas e receberem orientações devidas e adequadas. Por isso, a iniciativa do deputado Gerry Consoli em solicitar uma audiência pública para discutir esse tema. O debate ainda não tem data nem local definidos. E a Câmara dos Deputados aprovou, em uma sessão relâmpago, um projeto pegadinha, que protege ainda mais e dá garantias a políticos, mesmo quando estão condenados. Assunto para você, Thiago. Pois é, você vê mais proteção para quem já é super, hiper, ultra protegido. É isso mesmo, Marcelo. Se você aí de casa tinha dúvidas que eles legislavam em causa própria, acho que essa notícia vem para sepulcrar, de uma vez por todas, que o interesse deles é outro, não os brasileiros. O PL aprovado em regime de urgência tem o mesmo valor de crimes de preconceito, como de intolerância racial e religiosa, por exemplo. Vocês acreditam nisso? Pois é, sem debater, sem dar transparência para nós brasileiros que pagamos as benéfices deles, mais garantias ao exercício da função política que já tem inúmeras. Eu cito o foro para as mordomias do cargo. A lei que na ementa diz que se trata dos bancos serem obrigados a abrirem contas de políticos investigados traz uma pegadinha e das grossas. É que o texto prevê a pena de 2 a 4 anos de prisão contra a discriminação de políticos ou pessoas politicamente expostas. É mais uma regra que eles criaram agora. Um dos tantos absurdos dessa lei é que qualquer um de nós que tentarmos evitar que essas pessoas politicamente expostas, que estiverem sendo investigadas por corrupção, a tomarem posse de cargos públicos ou até mesmo condenadas e que a decisão ainda cabe recurso, podemos nós ser presos. É isso mesmo, de 2 a 4 anos de prisão, no mínimo. Os bancos, portanto, não podem negar a abertura de contas ou concessões de crédito para essas pessoas especiais, as chamadas politicamente expostas. É um ser supremo. Aliás, nenhuma empresa ou fornecedor de produtos ou serviços pode negar a atender essas pessoas jurídicas ou físicas que estejam sendo investigadas ou até mesmo já condenadas em primeira instância. A querida deputada Dani Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, preso na Lava Jato, é a autora desse projeto. A lei é bem ampla. Ela engloba todos eles, todos os superiores, com bastante aspas, né? Que vocês possam imaginar, incluindo sabe quem? Presidentes e tesoureiros de partidos. Era só o que faltava. Eu canso de falar isso, né? Quando a gente acha que já tinha acontecido tudo em Brasília, vem mais essa nessa semana, a toque de caixa, votação rápida, pessoas especiais, politicamente consideradas especiais, e tem mais informações aqui, ó. Eles englobam, além dos presidentes de partidos e os tesoureiros dos partidos, pessoas que têm alguma ligação com elas, por exemplo, um político é investigado e tem um sócio numa empresa, protege essa pessoa também. É os famosos laranjas, né? Sócio da empresa ou que cuida do dinheiro do político. Uma lei dessa que agride a honestidade, porque isso é uma agressão total à honestidade. Quem é honesto deve estar se remoendo por dentro, porque eu confesso que para escrever esse texto aí, para trazer esse comentário, eu fiquei indignado. Ontem na redação a gente já falava sobre essa lei, é um absurdo dos absurdos. E até então a gente achava que era algo que tratava apenas da possibilidade de abertura de conta em bancos. E aí já fica a pergunta, né? O cara está sendo investigado por corrupção, lavagem de dinheiro, uso indevido de dinheiro público. Tantos políticos iriam imediatamente aos bancos abrir novas contas? Já gera aí uma interrogação, né? Talvez não seria essa uma prática comum, né? Estou investigado aqui, minha conta foi bloqueada lá, já tenho que abrir outra conta, então por que liberar a conta para quem está sendo investigado? Será que não é uma facilidade para a pessoa ainda mais movimentar dinheiro sujo da corrupção? Nós estamos trabalhando com hipóteses, eles estão sendo investigados, mas a lei diz inclusive quem já foi condenado. Porque como no Brasil tem 1, 2, 3, várias instâncias, né? Legalmente falando tem 3 instâncias, mas a gente sabe que na prática isso se prolonga por muito período.
Então, é certamente que eles querem mais favorecimento, mais benefícios. Eu sempre falo aqui, né, que isso talvez seria um tapa na cara, mas hoje eu vou trocar essa fala por uma cuspida na cara do brasileiro, porque um tapa é pouco para esse tipo de situação. E, além do mais, dos 252 deputados votaram a favor e 163 votaram contra. 1/5 dos votos favoráveis veio, sabe de quem? Do PT. É que lá eles são mais propícios a estarem sendo envolvidos nesse tipo de escândalos. E isso engloba nós enquanto jornalistas, mas você enquanto usuário da rede social, que se sair na imprensa que político tal, primeiro a imprensa já vai pensar 2 ou 3 vezes se vai divulgar se o cara está sendo condenado, porque a lei é muito substancial, ela não deixa claro quem é o politicamente exposto. O dono de uma empresa que oferece propina para um prefeito, ele é um politicamente exposto porque ele tem relação com o poder público. Então, ele pode ser considerado politicamente exposto. O filho de um prefeito comete um crime fora da esfera, ele é politicamente exposto. Então, quer dizer, não pode mais se noticiar ou falar ou dar visibilidade a fatos como esses que podem ocorrer. Então, vocês vejam aqui ao que eles trabalham. Qual é o interesse? Aí eu pergunto, o interesse dos autistas, ontem a gente noticiou e vamos noticiar aqui hoje a matéria sobre o tratamento com répteis. Esses políticos já foram lá em São Paulo ver esse belíssimo projeto, a equicultura, né? Que também favorece a prática. Quantos centros públicos desses nós temos no Brasil, tratando e ajudando para dar qualidade de vida para a família e para essas pessoas? Esses senhores e senhoras que lá estão planejam. E aí vem com essa lei, sem qualquer visibilidade. Aí eu pergunto, né, quantas leis igual a essa não estão lá nas gavetas? E sem alarde, tá? Isso que é o pior, sem alarde, sem dar visibilidade na imprensa, sem anunciar, não foi pautado na ordem do dia, chegou em regime de urgência. É aquele momento em que estão falando que o Lula fez isso, que o Lula fez aquilo, vamos aproveitar que tem pouca gente assistindo agora a TV Câmara, né? Porque se não tem polêmica lá, ninguém assiste, essa é a realidade. E vamos colocar isso em pauta para votação. Sei que vai passar, é bem tranquilo, favorece a nós todos, é um benefício a si próprio, é para nós mesmos. Então eu confesso que é realmente uma cuspida na cara da população brasileira, uma lei como essa, que mostra claramente ao que a gente sempre tem que fazer essa ressalva, porque não são todos, né, Marcelo? Então a gente teve aí 163 deputados que pensam sim no Brasil, que não estão preocupados com o interesse próprio deles. Mas essas outras 252 cadeiras, eu confesso que estão muito mal ocupadas. Pois é, Tiago, relembrando um pouquinho, a autora é, na verdade, filha do Eduardo Cunha, o ex-deputado. Acho que talvez aí houve, quem sabe, Tiago, uma coincidência, né? Ser filha do Eduardo Cunha. Ela colocou também que é para beneficiar e se estende aos sócios, laranjas e a parentes, não resta dúvida. Acho que... E o Eduardo Cunha foi preso na Lava Jato, mas a gente reforça que ele já está solto, né? Está em liberdade. Deve ter sido mais uma daquelas coincidências, né? Total. Já estamos acostumados com isso. E 2 pumas recém-nascidos e um porco-espinho dividem um quarto na casa de uma família que abandonou a pecuária para se dedicar a cuidar das florestas e resgatar animais banidos pelo desmatamento na Amazônia colombiana. A família Zabata desistiu da pecuária há uma década e rompeu com a tradição de derrubar a mata para transformá-la em pasto. Eles venderam as vacas e deram a terra para a floresta na área rural de São José de Guaviare. Eles cuidam das florestas e resgatam animais banidos pelo desmatamento na Amazônia colombiana. Tem que conservar, tem que proteger a floresta, porque ela é a fonte da vida, o que vai nos dar água no futuro. Então, estou 100% convencida de que é a floresta. Junto com o governo local, eles buscam reabilitar a fauna e, sob a tutela deles, cerca de 60 animais são recuperados, de tatus a uma jaguatirica. A maioria foi resgatada pela autoridade ambiental local, a Corporação de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Norte e Oriental.
Quase todos foram apreendidos de pessoas que os mantinham como animais de estimação ou tentavam vendê-los. Outros, como pumas recém-nascidos, são vítimas colaterais do desmatamento em uma região que perdeu 25 mil hectares de floresta em 2021. Os animais que não podem voltar para a floresta, infelizmente, permanecem cercados, porque não têm as condições necessárias, não sobrevivem, não reconhecem que um predador pode atacá-los. Os abatas chegaram a essa região atraídos pelo programa Uma Terra Sem Homens para Homens Sem Terra. Eles tinham 56 hectares, dos quais 12 estavam em uma floresta altamente intervencionada. A maioria dos assentados no final da década de 1990 se dedicava à pecuária ou ao plantio da folha de coca, matéria-prima da cocaína. Ambos foram feitos em selva devastada. Atualmente, eles possuem 40 hectares de selva e os turistas visitam uma trilha ecológica. Comecei a fazer alguns experimentos, a montar sistemas agroflorestais e começamos a ver que, a mata começou a mudar, a fauna começou a voltar, melhoramos as condições da água e os solos começaram a melhorar. A família entendeu que foi um bom processo, porque o gado nos causava muito estresse. Alguns visitantes chegam a contribuir mensalmente com dinheiro para a manutenção de um dos animais. A farmacêutica francesa Valneva anunciou nesta terça-feira que um grande teste da primeira vacina contra o vírus chikungunya teve resultados positivos. O combate contra o vírus chikungunya pode ganhar reforços em breve. Nesta terça-feira, a farmacêutica francesa Valneva anunciou que um grande teste da primeira vacina para a doença teve resultados positivos. As análises foram elogiadas por especialistas, embora o estudo tenha sido realizado com pacientes nos Estados Unidos, onde o vírus não é endêmico. Detectado em 115 países desde a descoberta na Tanzânia em 1952, o vírus causa febre e dores nas articulações. O chikungunya é transmitido aos seres humanos por meio de mosquito do tipo Aedes. A doença, para a qual ainda não existe medicamento, cresceu exponencialmente nas Américas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre janeiro e abril foram detectados 135 mil casos no continente. A Valneva testa a vacina em adolescentes no Brasil, onde o vírus é endêmico. Os resultados podem ser decisivos para o futuro do imunizante. A vacina desenvolvida pela empresa francesa é conhecida como VLA 1553 e pode receber aprovação das autoridades americanas em agosto. E você vai ver a seguir. Junho Vermelho, campanha alerta para a importância da doação de sangue. Terapia com répteis e alternativa de tratamento em pacientes com autismo. Pesca artesanal em risco. Pescadores lutam para manter a tradição viva. E você vai conhecer as arepas, prato típico da América do Sul, sem glúten, que vem ganhando o mundo. E você que acompanha a nossa programação, está gostando do Lugares do Sul? Te convido para neste domingo maratonar os nossos 3 primeiros programas. Vamos rever as maravilhas de Laguna, cidade histórica no litoral sul de Santa Catarina. Vamos passar também pela paradisíaca Guarda do Embaú, as trilhas, as praias maravilhosas de Palhoça e te mostrar a curiosa Ilha do Papagaio. E mais ao norte, vamos rever as belezas de Bombinhas, o Caribe brasileiro. É neste domingo, a partir das 8 da noite. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. E neste domingo, logo após a maratona Lugares do Sul, tem episódio inédito do Pix Adventure. Rodrigo Matos e a turma da Pix TV sobem a Serra do Rio do Rastro e se aventuram nos canyons da região. A trip vai até o Rio Grande do Sul com imagens maravilhosas lá do alto e até se aventuram sobre 4 rodas. É neste domingo, a partir das 9 da noite, logo após a maratona Lugares do Sul. Tá imperdível! Em meio ao caos de um dos bairros mais movimentados do Rio de Janeiro, uma
colônia centenária de pescadores luta para manter viva a pesca artesanal. Todos os dias ao amanhecer, Manuel Rebouças leva um pequeno barco a motor da areia para o mar de Copacabana. O canto da praia mais famosa do mundo abriga uma colônia centenária de pescadores que luta para manter as atividades. Minutos depois, longe da confusão de um dos bairros mais movimentados da cidade, o motor da embarcação é desligado e a rede colocada no dia anterior começa a ser retirada com várias corvinas e anchovas. Diminuiu muito a produção dos cardumes, não se aproxima mais como antes. As temporadas mesmo, a gente vê que a diminuição é real. Os trabalhadores afirmam que a pesca predatória, seja ela industrial ou artesanal, junto com a falta de interesse das novas gerações, ameaça a continuidade da profissão. A gente tem orgulho de ser pescador, né? Tá no sangue, gosta. Às vezes você fala que a pesca é fraca, mas a sensação de estar aqui dentro é renovador, como se fala. Renova as energias. Ao retornarem à praia, Manuel e o filho descarregam uma caixa com vários quilos de peixe fresco, que vão ser vendidos na sede da Zona 13, onde trabalham cerca de 50 pescadores. Atum, tilápia, polvo e mexilhões fazem parte de um cardápio variado que também está disponível pelo site da peixaria, que se orgulha de abastecer os melhores restaurantes cariocas. Os cerca de 500 pescadores da Z13 trabalham ao longo de 36 quilômetros de costa, da Urca até a Praia do Pontal. A história da colônia se mistura com a do bairro de Copacabana, fundado há mais de 130 anos. Esse nome Copacabana, quando foi criado, os pescadores já estavam aqui, né? Eles já estavam aqui no bairro, eles estavam na praia já. Então assim, a Copacabana sem essa tradição desses trabalhadores, eu acho que é uma história cortada no meio e isso não é bom. Além da presença de grandes navios de pesca industrial, a pesca artesanal é prejudicada pela poluição e pela atividade petrolífera na região. Junto da colônia, a ONG Núcleo Canoas coordena um curso de formação para jovens pescadores, projeto que busca manter viva uma profissão que contribui para a preservação ambiental. É um belo exemplo, né, de pessoas que buscam manter as suas tradições mesmo com as imposições de uma grande cidade. Parabéns aí aos pescadores. E répteis como cobras e jacarés fazem parte de um tratamento para pacientes com autismo. O processo é acompanhado por um especialista em terapia com animais, fonoaudióloga e uma bióloga. Essa modalidade de terapia acontece há décadas no estado de São Paulo. Frio, né, Davi? Ela agora vai querer uma jiboia se enrola no pescoço de Davi, que a manipula com delicadeza. A cena é acompanhada de perto pela especialista em terapia com animais e fonoaudióloga Andréia Ribeiro e pela bióloga Beatriz Araújo. A cena acontece em um centro terapêutico de São Paulo, onde pacientes com ansiedade, por exemplo, têm um contato em comum com répteis que os ajuda a relaxar e a melhorar algumas habilidades como a comunicação. Fátima, a mãe do rapaz de 15 anos com autismo, lista as melhorias percebidas com o tratamento. Grandes avanços, superações e cada dia que passa, né, ele tem avançado mais e superado, né, a deficiência, né, porque ele é autista. A terapia original se desenvolve há uma década nesse centro paulista, onde já foram atendidas cerca de 160 pessoas. Acontece em um espaço aberto ao lado de um curral, onde outros fazem sessões com cavalos. A gente já nasce com medo de réptil. As pessoas têm medo de cobra, têm medo de jacaré. Então, o fato da criança, dela tocar e manusear, o que a gente fala, tocar o intocável, ela tem uma melhora muito grande da sua autoestima, da sua autoimagem, da sua autoconfiança. Então, a gente vê benefícios em vários aspectos, no aspecto da linguagem, no aspecto cognitivo, no aspecto emocional. Paulo, de 34 anos, é um caso diferente. Ele ficou impossibilitado de se comunicar e de caminhar após sofrer um traumatismo crânioencefálico grave em um acidente. Aqui eu tenho não só o estímulo dela estar promovendo a massagem, como o estímulo sensorial por ela ser de sangue frio. Sempre que eu percebo que ele pode começar a ficar estressado, eu já falo para a Andréia que precisamos trocar, porque em momento nenhum a gente quer
invadir o espaço, o bem-estar daquele animal, né? O jacaré é o predileto de Gabriel, de 10 anos. A curiosidade do menino é usada para focar a atenção dele e exercitar a comunicação. É comprovado pela medicina que os primeiros 10 contatos, os primeiros 10 minutos que a gente já tem um contato com o animal, a gente tem liberação de neurotransmissores, que é serotonina, beta-endorfina, que são neurotransmissores que dão a sensação de prazer e bem-estar. Então ele se sente bem, ele tem vontade de aprender. Depois de descrever as escamas duras e a barriga mole, aproveitando as diferentes texturas da pele do animal para destacar os opostos, os dois cantam uma música sobre o jacaré, um teste para a memória auditiva de Gabriel. Em 4 anos de terapia, o acompanhamento contribuiu para melhorar a compreensão, a comunicação e as habilidades motoras do menino. Segundo a mãe, um momento especial para a criança que chega feliz e sai de bom humor do tratamento. Você é uma rocha, a rocha não se mexe. Nas areias brancas da Isla Damas, no norte do Chile, turistas costumavam se divertir e observar a rica fauna. Hoje, apenas brigadas sanitárias vestidas com roupas de biossegurança são vistas em busca de animais mortos. Na Ilha de Damas, no norte do Chile, agentes sanitários procuram por animais mortos para evitar a propagação da gripe aviária. Antes, esta área era repleta de turistas. A doença causou o fechamento do Parque Nacional do Pinguim de Humboldt, na região de Coquimbo, que abriga 56% dos casais reprodutores dessa espécie nativa do Chile e do Peru. Tem sido muito angustiante ver como as aves começam a morrer ou começam a ter comportamentos estranhos, ficarem doentes e acabadas. A verdade é que nós, como guardas florestais, temos a responsabilidade de proteger e conservar toda esta biodiversidade única que existe aqui. É um pouco frustrante. De acordo com o Serviço Nacional de Pesca, devido à crise da gripe aviária, 10% da população de pinguins Humboldt já morreu. O pinguim de Humboldt, neste momento, tem cerca de 1.300 mortes registradas em todo o país, obviamente concentradas no norte. Se compararmos essa média com o histórico acumulado que tivemos durante os últimos 14 anos, o número excede esses dados. Essa cifra supera a esse dado. A gripe aviária atingiu outros 8.000 animais marinhos, principalmente leões marinhos, um mamífero que não havia sido afetado pela doença antes. O Chile abriga 40% da população mundial da espécie, com cerca de 200 mil indivíduos. A epidemia começou pelo litoral por meio de aves que vinham do hemisfério norte trazendo o vírus. Então nossas aves daqui foram infectadas primeiro. Gaivotas dominicanas, piguais e pelicanos foram aves muito afetadas. Nos últimos 6 meses, os esforços foram redobrados para evitar a propagação da doença na reserva. Mas o vírus H5N1 afetou 50 espécies, entre elas pelicanos, lontras, felinas e gaivotas. Desde dezembro, foram encontradas 38.000 aves silvestres mortas. Além disso, um homem de 53 anos foi infectado e deu entrada em um hospital em estado grave. A Organização Mundial da Saúde acredita que a vacinação é uma boa medida para reduzir o número de casos e reduzir o risco para os seres humanos. O risco de uma pandemia de gripe aviária ainda está longe, mas como eu disse, tudo vai depender da evolução e de como a doença vai sofrer mudanças e das mutações que o vírus pode sofrer, que no final pode sair das aves e atingir as pessoas. O uso de vacinas é direcionado principalmente para as aves domésticas e tem alguns riscos. Elas não curam animais doentes, mas retardam a propagação do vírus. No Chile, elas não estão sendo aplicadas. O governador Jorginho Melo esteve em Lages cumprindo mais uma parte do programa Santa Catarina levada a sério. Desta vez, ele visitou as associações de municípios da região serrana. A MURES é a 10ª associação de municípios a ser visitada pelo governador no programa Santa Catarina levado a sério. Ainda ontem, Jorginho e membros da gestão estadual estiveram em Campos Novos, onde se encontraram com os 12 prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto Sul e da região do Contestado. Na ocasião, foi anunciado um investimento de R$ 60 milhões em obras da Casan e da Celesc nessas regiões.
Hoje, em Lages, além da conversa com os prefeitos, também foram entregues 15 viaturas e equipamentos para a Polícia Civil da Serra Catarinense, um investimento em torno de 2 milhões. O governo ainda autorizou o investimento de quase R$1 milhão nos aeroportos de São Joaquim e Lages. Todas as obras, não tem obras impossíveis de fazer. Tem obras que tem que ser viável, tem que ter interesse de desenvolvimento, de crescimento, o que ajuda, tira a gente da BR, descongestiona o trânsito, ajuda a crescer, enfim. Isso tudo a gente leva em conta para decidir o que a gente faz ou não faz. A ideia do governo é que até agosto, todas as 21 associações de municípios sejam visitadas, possibilitando o encontro de todos os 295 prefeitos com o governador Jorginho Melo. Durante a visita, o governador também falou sobre a maneira injusta de como é dividido o repasse de recursos por parte do governo federal, ação que prejudica o desenvolvimento mais acelerado do estado. De R$100 que a gente manda para o governo federal, volta 10. E alguns estados, dos 100 que manda, volta 230. Então é uma injustiça com Santa Catarina, porque nós fazemos os deveres de casa. Porque nós sofremos muito com estrada, as BR que não termina, a duplicação, a 470, a 280, a 163, a 282, que a gente sempre, ainda está mais ou menos a 282. Nós temos que fazer no mínimo a terceira pista fora, né? Enfim, tem tantas obras importantes que são obrigação do governo federal, né? Então, a sacanagem, a injustiça que se faz com o Estado, ela é histórica, é de muito tempo. A gente manda muito dinheiro e recebe pouco do governo federal. Velejadores e navegantes das águas espanholas enfrentam um desafio inusitado. Orcas que colidem violentamente com as embarcações. Existem várias hipóteses que buscam explicar os episódios. Dentre elas, a ideia de que os ataques podem ser motivados por ressentimento dos animais. Um inimigo inusitado nas águas espanholas assombra navegantes. Há 3 anos, orcas ao longo de toda a costa da Península Ibérica, mas sobretudo entre Cádiz e Tânger, no Marrocos, perto do Estreito de Gibraltar, promovem encontros violentos com veleiros. Os episódios, que intrigam autoridades e ambientalistas, costumam causar sérios danos às estruturas das embarcações. Este barco perdeu completamente o leme. As orcas quebraram a popa, a escotilha do leme e causaram danos estruturais ao casco. A região possui alta presença de uma das presas favoritas das orcas, o atum rabilho. Apesar da contundência, dos estragos e das causas ainda pouco conhecidas do fenômeno, alguns especialistas afirmam que os episódios não se tratam de ataques, mas sim de interações. Na realidade, são interações. O que acontece é que as interações, em muitas das vezes, provocam impacto e danos. Não são ataques porque são animais carnívoros e atacam as presas, não embarcações. Então não considero ataques, mas sim interações. Por isso não considero que sejam ataques, são interações. De acordo com a Organização Espanhola de Salvamento Marítimo, este ano já aconteceram 28 dessas interações e no período de 2020 a 2022, quase 500. Outra hipótese para explicar esses atípicos episódios é a figura da orca Gladys, a matriarca de uma família a quem foram atribuídos inúmeros ataques e que teria transmitido a experiência aos seus descendentes. Segundo a organização ambientalista Agrupação Voluntários de Trafalgar, Gladys, que já morreu, e seus descendentes são movidos pelo ressentimento. E o presidente Lula voltou com o Conselhão, que havia sido extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro é polêmico, pois já foi considerado ineficiente. Mas Lula decidiu retomar. As pessoas que participam são voluntárias, Tiago? Que nada, Marcelo. Voluntários somos nós, né? Essa gente tem interesse. Para vocês terem uma ideia, só na primeira reunião que aconteceu recentemente, custou aos cofres brasileiros R$324 mil. É isso mesmo. O Conselhão é formado por 246 integrantes, entre membros do Executivo, representantes de institutos, associações e confederações, além de empresários e militantes de diversos setores. Isso mesmo, militantes. Além dos gastos milionários com cartões corporativos e supercomitivas em viagens
internacionais, o governo Lula agora desembolsa mais essa, ou seja, é mais despesa. A primeira reunião, portanto, foi realizada no dia 4 de maio e os dados não foram divulgados pelo governo. O Poder 360 obteve os valores por meio da Lei de Acesso à Informação. Só com passagens foram gastos mais de R$ 254 mil. Em segundo lugar estão os gastos com diárias, que chegam a quase 53 mil, e mais 9 mil foram gastos com material gráfico e pouco mais aí de R$ 7.600 com deslocamento. É mais uma despesa, é mais um valor que entra na conta Brasil, no custo Brasil. A decisão do ex-presidente em dissolver o Conselhão é porque já havia participação nos próprios ministérios, em conselhos, em audiências públicas, e esse era um gasto a mais. Era muito blá blá blá, muita conversa para pouca ação. Então, por exemplo, se alguém ali do Conselhão diz para o governo Lula que o Movimento Sem Terra tem que ser banido do país, Lula e a ideologia do partido dele, toda a história, que a gente já conhece, vai dizer que não, que essa é uma opinião de alguém do Conselhão, mas o governo vai manter a posição de apoiar, de bancar inclusive a viagem do presidente do MST na comitiva internacional que foi à China, gasto com dinheiro público, por isso que está ali que tem sim militância dentro do Conselhão. Então a gente vê que é mais uma cena de blá blá blá, é para sentar ali, tomar cafezinho, a viagem ali, custo do governo federal, as passagens, a hospedagem, a alimentação, fora outras coisas, a energia, o gasto de ter uma sala ali bancada para receber o Conselhão, deve ter a secretária para fazer esse agendamento, deve ter uma equipe gigante só para cuidar do Conselhão. Vocês imaginam, Brasília é Brasília, né, gente? É outra realidade. Não é uma secretaria de uma prefeitura que tem uma pessoa para fazer 50 coisas. Não é bem assim. Lá o negócio funciona, a máquina funciona, até porque tem que funcionar mesmo. Mas esse é um cargo, não, é um órgão que não é necessário ter. Já foi a época da gente ter esse tipo de apadrinhamento, botando gente da mesma patota para fazer um faz de conta, na verdade, é o que isso acontece. Nós já tínhamos anunciado aqui, se eu não me engano, no finalzinho de fevereiro, que a ideia do Lula era retornar, e a gente trouxe os dados dos gastos que foi já quando a Dilma era presidente, inclusive o Michel Temer continuou com o Conselhão, pela continuidade ali da ideia de governo, até porque ele foi vice da presidente Dilma, eles estavam numa chapa, O que houve ali foi acordo para a eleição, então se foi um puxar de tapete que aguenta as consequências. Agora o Lula sabe muito bem quem está do lado dele, é Geraldo Alckmin. O que não faltou foi troca de farpas em eleições passadas entre os dois. Então, se houver agora alguma situação em que o Alckmin tiver que assumir, não me venha com essa que é puxada de tapete, pelo amor de Deus. Agora, esse assunto aí nos traz outro alerta, que é a gente noticiou aqui semana passada os gastos com os helicópteros que não estavam no portal da transparência, E era o presidente Bolsonaro, o ex-governo, que tanto esses que agora estão criticavam, que também estava errado. Nós não criticamos agora há pouco no primeiro bloco uma lei que a gente não pode falar nada do político, nem impedir. O impedir um político de ser nomeado é dizer o seguinte: o Marcelo está sem cargo, foi candidato a deputado federal, não vai conseguir se eleger, eu sou da base aliada dele, consegui me eleger como presidente ou como governador e quero nomear ele para uma secretaria. Só que ele tem uma acusação por corrupção. A imprensa vai noticiar. A militância, você aí na rede social, vai poder criticar essa decisão. Com essa lei que a gente falou lá no primeiro bloco, isso vai ser proibido, E a gente fala de transparência, de divulgação de informações. Qual é o objetivo de um presidente da República, com exceção da agenda estrita a casos particulares, e de qualquer presidente que já passou ou que está agora? Qual é a necessidade da gente ter as coisas escondidas, fechadas? É para não desagradar a militância. É para não informar a imprensa, que tem o dever de divulgar. E nesse caso, esse gasto do Conselhão, o Conselhão não é para ser participativo, público, transparente? Por que os custos dele não estavam públicos? E o Poder 360 faz duras críticas.
porque levaram mais de 20 dias para divulgarem os dados, enquanto a Lei de Acesso à Informação diz que o órgão público notificado, o protocolado, o pedido, tem 20 dias para entregar as informações solicitadas por qualquer veículo de imprensa ou qualquer cidadão. E não é só jornalista que pode fazer isso. Você aí de casa, se tem uma dúvida na sua prefeitura e não está no portal da transparência, no guichê de atendimento você pode protocolar um pedido de informação baseado na Lei de Acesso à Informação. Você não sabia? Então, fique sabendo a partir de agora. E o Poder 360 questionou quanto custou o Conselhão, porque, obviamente, a gente já sabia que ia ter um custo alto, e o Palácio do Planalto se negou a dar as informações, segurou ao máximo, ultrapassou o limite da lei. Então, já feriu aí uma questão de lei. Agora, qual é o interesse do governo federal, que está lá por a voto da maioria dos brasileiros, não trazer a público quanto que gastam com as mordomias do dia a dia, com as situações corriqueiras do cargo? Segurar essas informações, porque certamente são informações que lá na campanha eleitoral eles dizem que não vão fazer. Lá no período eleitoral, eles não vão dizer que vão gastar 324 mil reais, né, Marcelo? Fazendo uma reuniãozinha ali com uns 4, 5 pessoas da sociedade participativa, que é o que eles vão dizer. Eles vão dizer que o nosso governo vai ser participativo, vai ser isso, vai ser aquilo, nós vamos enxugar a máquina pública, se bem que eu acho que o Lula não falou que ia enxugar a máquina pública. Ele deixou bem claro, votou nele quem concordava com isso, ele deixou bem claro que ia extrapolar os gastos. Isso aí, acho que se ele não falou em alto e bom tom, ficou bem claro nas entrelinhas, porque as ações do primeiro governo já foram o arcabouço fiscal, né? Que nada mais é do que criar regras para aumentar a arrecadação, vamos aumentar o gasto público. Aumentou a arrecadação, vamos aumentar o gasto público. É isso que está lá no arcabouço fiscal, nessa reforma tributária que está aí, que a gente ainda nem sabe o que vai dar. Mas, enfim, é mais uma situação que está ali escondida, mais uma carta que o governo tenta esconder e que a imprensa faz o seu papel, divulgar as informações. Fica a audiência, análise se acham que esse custo é necessário, é justo e se deve se manter aí o conselho aí com um gasto aí de, por uma reunião, mais de 300 mil reais. Sem falar, né, que a gente já teve aí a notícia também, a gente inclusive citou aqui há pouco essa questão da viagem internacional, que um jantar para aquela comitiva, se não me engano, de 70 pessoas custou 60 mil dólares, né? Então, por aí vocês veem o custo Brasil. Isso tudo, quem paga é você. Isso é o que eu penso, Tiago, a cada notícia é até quando teremos fôlego para tudo isso. O Brasil é um país muito rico, Marcelo. É verdade, é verdade. Imagina um país riquíssimo como o Brasil em mãos certas. A potência que iria... Nossa, estaríamos em outro patamar. Então esperamos que até lá tenhamos um bom fôlego, porque dessa maneira é o corredor que dá todo o gás na largada e lá na chegada vai faltar, com certeza. Só fôlego mesmo. É, por enquanto. O Serviço Europeu Copérnicos anunciou nesta quinta-feira que a temperatura média global no início de junho registrou um recorde, por uma margem substancial. A temperatura média global no começo de junho alcançou um novo recorde. A marca foi confirmada nesta quinta-feira em um comunicado pelo Serviço Europeu Copérnicos. De acordo com o texto, o mundo acaba de viver o início de junho mais quente já registrado, depois de um mês de maio que foi de apenas 0,1 grau mais fresco do que o recorde para esse período. A superfície média do ar na superfície do planeta foi a mais alta registrada e por uma margem substancial. Esses dados ocorrem no início do fenômeno meteorológico El Niño, que é associado ao aumento da temperatura média do planeta. Durante o mês de maio, a superfície oceânica também registrou seu recorde histórico de temperatura. Copérnicos aponta ainda que no início de junho, a temperatura média do planeta superava em 1,5 grau a média da época pré-industrial. A marca foi estabelecida como limite desejável pela comunidade internacional na Conferência de Paris de 2015, na qual foi assinado um acordo histórico de combate à mudança climática. O acordo estipula que os países devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa para manter o aumento da temperatura média em mais 2 graus no máximo.
E você já pensou sobre a importância da doação de sangue? O dia 14 de junho, que passou nessa semana, é conhecido como o Dia Mundial do Doador. A data comemorada serve para conscientizar sobre o valor de cada gesto. Um ato de generosidade e cidadania que pode salvar vidas. Diariamente, pessoas sofrem acidentes ou estão internadas por diferentes doenças e necessitam de transfusões sanguíneas. Está aí a importância de doar. Se alguém precisa de sangue, não tem como substituir por outro componente. É um produto que não pode ser comprado e depende da solidariedade das pessoas. Um gesto que salva vidas. Em alguns casos, essa transfusão vai salvar a vida dele imediatamente, quando, por exemplo, ele teve um acidente, perdeu um grande volume de sangue, então ele precisa repor o sangue imediatamente, e aí nós precisamos que o sangue já tenha sido coletado, esteja pronto, porque o uso é imediato. Ou algumas pessoas fazem uso dele crônico. Existem doenças crônicas existem doenças que a pessoa faz transfusão de sangue a vida toda, desde pequeno, desde que tem um diagnóstico. Por exemplo, uma situação é anemia falciforme ou talassemia. São situações em que a pessoa vai fazer transfusão a vida toda. Ou existem situações, uma doença em que ela ficou muito debilitada. Exemplo delas é o câncer. Muitas pessoas com câncer fazem transfusão de sangue, porque elas ficam extremamente debilitadas, ou principalmente leucemias, linfomas, aí eles fazem mesmo muita transfusão. E aí a transfusão é como uma oportunidade para elas aumentarem a expectativa de vida. Gisele começou a doar em 2010. Na época, ela precisou ajudar a avó que necessitava de transfusão. Um ato que começou com um familiar e que agora continua. Esse sentimento de tu doar para uma pessoa que tu não conhece, eu acho que é uma coisa fantástica, assim. Eu sempre procuro incentivar meus amigos em relação a isso, Eu tenho um grupo de natação, grupo de corrida, Sou muito fã de esporte também. E aí essa parte é uma parte para mim que me completa, além dos esportes, fazer esse tipo de ação, Sempre procurar fazer a doação de sangue. Para doar é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar mais de 50 quilos. Quem fez tatuagem só pode doar após 1 ano. Grávidas não podem doar. É preciso um documento com foto. Em Santa Catarina, existem 9 pontos de coleta. E quem está fora dos grandes centros deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde para agendar uma coleta. Que aí a gente vai com a nossa equipe, com o material necessário, os equipamentos. Aí, às vezes, geralmente esse contato é feito com a Secretaria Municipal de Saúde, mas às vezes também tem o Lions, tem Rotary, que tem organizações que são muito bem estruturadas e que apoiam muito a doação de sangue, são grandes parceiros. Eles disponibilizam o local, a nossa equipe faz uma avaliação se tem a estrutura requerida pela legislação. E aí nós fazemos a coleta de sangue nesses locais. É uma forma de estarmos próximos aos doadores, E também é muito interessante essa oportunidade. Há muitos mitos sobre a doação. A Gisele conhece bem o procedimento. Doando 3 vezes ao ano, ela registra o ato e usa as redes sociais para incentivar novos doadores. Tem gente que comenta, às vezes, embaixo, Gia, eu vou doar amanhã, já fiz meu agendamento. Isso que é muito legal. Às vezes vem pessoas assim que teus amigos, vou agendar para a semana que vem, eu acho bem legal isso. Acaba, de certa forma, tu consegue talvez uns 5, 6 ali da tua rede social, que eles façam esse tipo de ação. Então é bem legal. Na verdade, nós temos que agradecer aos doadores todos os dias. Mas hoje, como um dia mundial, então nós também, o tema desse ano foi a diversidade. Nós trabalhamos a questão da pluralidade dos nossos doadores, enquanto representantes da população de modo geral. Então, nós elencamos representantes de determinados grupos sociais, étnicos, e eles representavam toda a população. E essa diversidade também enriquece muito, Nos enriquece enquanto instituição, enquanto profissionais, a gente sair da mesmice, e ver um outro ponto de vista, conhecer outras realidades. Aí eles também deram depoimentos, foi bem significativo a questão dos depoimentos, do quanto eles se sentem bem fazendo a doação de sangue. De Caracas a Tóquio, passando por Nova York, Paris e Hong Kong. Em barracas de rua e restaurantes gourmet. A arepa
prato à base de milho, conquista o mundo impulsionada pelo êxodo dos venezuelanos que fogem da crise e pelo crescente mercado sem glúten. A arepa conquista o mundo. Este prato feito com fubá pré-cozido, sal e água foi levado a diferentes cidades pelos mais de 7 milhões de venezuelanos que fugiram do país devido à crise econômica e política. É o caso do Luiz Fernando, engenheiro de petróleo venezuelano originário de Punto Figo, no noroeste do país, que deixou a Venezuela em 2011, quando abandonou o emprego no setor petroleiro. Em 2014, lançou um food truck de gastronomia venezuelana em Paris. Agora ele também tem um pequeno restaurante que emprega cerca de 10 pessoas. Ele acredita que uma das chaves do sucesso é o crescimento do mercado sem glúten. Às vezes, há clientes que vêm e perguntam, tudo é sem glúten? Sim, e parece interessante para eles fazer uma refeição completa. Quase todo o cardápio, exceto os tequeños, é sem glúten. Então eles gostam muito. Acima de tudo, os turistas também. Há muitos turistas que vêm e eles vêm por ser sem glúten. Os recheios dependem da criatividade. Embora haja a reina pepiada, a preferida de muitos venezuelanos, com frango, abacate e maionese. É saboroso, doce e salgado e farto. Raul Marquez, venezuelano em Tóquio, também conseguiu atrair os consumidores ao destacar que a arepa não contém glúten. Marquez formou-se como advogado e deixou o país de origem para aprender a prática snowboard no Canadá. Também foi instrutor de surf de inverno em Hakuba, no Japão. Mas agora o food truck ocupa a maior parte do tempo dele. Então, uma arepa para mim é como comer de manhã antes de ir para a escola ou antes de ir para o trabalho, sabe? Essa arepa com queijo, muito simples, com manteiga, que eu vendo esses dias aqui, meu pensamento era, eu poderia comer isso todos os dias da minha vida. E é isso que coloco nesses dias em que vendo arepas. Aquela paixão, aquele amor que vem de casa. É a primeira vez que como isso. É muito bom. Em Caracas, Lisete Marques tem uma barraca de rua onde prepara 1.300 refeições por dia. A arepa para nós é o nosso prato típico, é o que nos representa em todos os momentos. A refeição principal é a arepa. A refeição dela também antes de ir para o trabalho é um potente arepa com pavilhão, feijão preto, carne, um ovo, queijo ralado e manteiga derretida sobre a arepa. E essa receita, né, Tiago, foi de dar água na boca, né? Se deu, parece ser delicioso, Marcelo. E para você que está aí em casa se perguntando, mas e a receita? Olha, a receita está lá no nosso site, é só conferir, pixtv.com.br. E o Pix News, edição especial de sábado, vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia, uma boa noite e a gente se vê segunda-feira. Boa noite, obrigado pela audiência e um ótimo final de semana.